Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui com os irmãos. Eu sempre fico muito honrado e muito grato a Deus por esse motivo, né? Eu não entrego o meu púlpito para qualquer pessoa. Então, quando você é convidado a pregar numa igreja como a PIB Taubaté, você tem o privilégio de ter o púlpito, ainda mais numa administração importante, como é para a família, para casais, eu só posso agradecer a Deus por esse privilégio enorme que Ele está me dando. Aliás, a primeira e última vez que eu tinha pregado aqui na PIB foi justamente no casamento de Jada e de Natália. Foi a última que eu tinha pregado, a última vez, a primeira e última vez que eu tinha pregado até esse momento. Foi justamente no casamento. E agora estou voltando para pregar para os casais. Como diz os irmãos pentecostais, isso é mistério de Deus. E agora, também quero agradecer ao Jolie, Felipe, ao pastor Luciano Santágueda, também pela honra de terem me convidado, viu? Aí, como diz o cabo Daciolo, conterrâneo do pastor Luciano, glória a Deus. Por isso. Muito bem. Eu tenho um escriba que está lá atrás. Como é o nome do escriba lá mesmo? Nós temos um escriba ali eletrônico, que vai me ajudar aqui com a pregação. Os irmãos não se preocupem, apesar de eu estar sem aquele controlezinho, mas eu tenho um escriba lá muito experiente, ele vai conseguir passar a tempo e a gente não vai se enrolar de jeito nenhum e a gente consegue terminar a pregação na hora prevista. Okay? Pode soltar, escriba. A importância da comunicação para a vida a dois. Pode soltar, escriba. Esse tema, comunicação na família, é um dos temas mais trabalhados, discutidos, estudados nos dias de hoje. Eu estou sentindo que vocês estão bem longe, né? É até bom, porque as pessoas que ficam mais longe, as pessoas que mais fazem perguntas. Tudo bem. Esse é um tema muito debatido. Hoje é o que mais trata em casamento, em família, nessa área familiar, o assunto que mais trata é a questão... Você está filmando, está gravando, né? Então tem que ficar parado. É a questão da comunicação em família. É inacreditável como nós chegamos a um ponto em que nós precisamos, e precisamos mesmo, viu? Não está exagerado, não. Precisamos mesmo trabalhar a questão da comunicação. Ou seja, uma coisa que nem deveria acontecer, se tornou necessária, porque esses últimos tempos têm sido realmente tempos difíceis. O mundo está doido. E a loucura do mundo começa na loucura da casa, da família. Eu coloquei aí, mas eu vou ter que andar para poder enxergar, só se eu for mais para cá. É o tema mais trabalhado por pastores, por conselheiros cristãos, psicólogos e terapeutas familiares. O que tem de livros, o que tem de palestras nessa área é um absurdo. E tanto é que se criou até um jargão, pode soltar meu escriba, que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. Você já ouviu essa frase? Então, está na boca de psicólogo, está na boca de conselheiros cristãos, de terapeutas. Chegou-se a uma conclusão, criou-se até isso aqui virou já não é nem um jargão, já virou um axioma, uma verdade absoluta, de que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. Se você fizer uma pesquisa na internet, ou se você ler alguns livros nessa área, você vai provavelmente encontrar essa ideia, essa frase. Eu respeito essa ideia, eu respeito essa frase. Mas eu não creio que essa é o X da questão. Eu não creio que o diálogo é a causa da morte dos relacionamentos e dos matrimônios. Eu vou explicar por quê. Porque esse primeiro é um paradoxo do mundo pós-moderno. Eu fiz uma palestra recentemente para famílias, o tema era família no mundo pós-moderno. Aí eu coloquei alguns paradoxos do mundo pós-moderno, né? Nós temos mais remédio e mais doença. Nós temos mais máquina para plantio e mais fome. Nós vamos à Lua e estamos mais longe de Deus. E outro paradoxo do mundo pós-moderno para a família é que nós temos mais meios de comunicação e cada vez menos diálogo. É uma loucura. O meu filho, o mês passado, estava na Alemanha e foi visitar a capital de Colônia, que é a Catedral de Colônia. Da Alemanha, ele bateu uma foto e mandou para mim, tá, do outro lado do mundo, eu posso me comunicar com o meu filho assim, em questão de segundos. Então, nós temos mais meios de comunicação e menos diálogo, mais festas e menos alegria, mais diversão e mais depressão. Como é que pode?
tem alguma coisa errada. E como eu disse, eu não acho que a falta de diálogo é a causa. Eu trato o diálogo como consequência. Pode passar, meu querido. Isso, pode passar. Isso nos leva a refletir a duas coisas. O que se entende por comunicar no casamento? Essa é a primeira coisa. Deixa eu só fechar aqui, que eu fui baixar o telefone para não vibrar. Pronto. Isso nos leva a refletir sobre duas coisas. O que se entende por comunicar no casamento? Será que a morte do diálogo é a causa dos relacionamentos infelizes e até destruídos? Eu, particularmente, não creio. Até porque, meus irmãos, comunicar não é falar muito. Tem casais que um fala muito, o outro fala pouco. Que é o nosso caso lá, o meu e da minha esposa. Só que lá está invertido. Quem fala muito sou eu, quem fala pouco é ela. Mas falar muito não é se comunicar. Você pode falar muito e mentir o tempo todo. Você pode falar muito e falar besteira. Então, para mim, a comunicação não é falar muito e não comunicar não é falar pouco, certo? Comunicar é falar o que convém. Aliás, você pode observar que, às vezes, problemas de relacionamento, problemas de diálogo, não é que está faltando diálogo. É que estão falando coisas que não deveriam ser faladas. É falar coisa que não convém. Às vezes, sabe, aqueles cadáveres insepultos que você vai buscar no passado e traz para o presente. Não convém. Sabe, é coisas que não edificam, coisas pequenas que já nem deveriam mais existir no casamento, a pessoa vai buscar. Por isso que eu falo, a questão, assim, em si, não é o diálogo. Nós podemos até dizer que faz parte, é importante, mas não é a causa. Comunicar é falar o que convém. Comunicar é falar para edificar. Comunicar é falar para reconciliar. Então, às vezes, não é nem que falta diálogo, é que falta qualidade. Falta ser encharcado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, para que a gente fale. Você quer ver uma coisa? O modo como você fala, às vezes, dá muito mais problema do que o que você fala. Não acontece isso? Se você dissesse a mesma coisa de outra maneira, não acontecia problema nenhum. Se você falar de um jeito, já dá problema. Então, comunicar, é falar para reconciliar, é falar para concordar. Pode passar, meu querido. Comunicar é falar para abençoar. Se o que nós falamos com os nossos cônjuges fosse encharcado, como eu falei, pelo que convém, pelo que edifica, pelo que reconcilia, pelo que concorda, para abençoar, não teríamos problemas. Comunicar é falar o que convém, na hora certa, da maneira certa, para trazer bênção no relacionamento. Pode passar, meu querido. Agora, a outra questão que eu falei é a questão do... Alguém pode me ajudar com esse telefone aqui? Por favor. A falta de diálogo dos relacionamentos não é a causa da ruína ou infelicidade dos matrimônios. A falta de diálogo é consequência e não causa. Preste atenção aqui, que aqui eu quero começar a conversar com os irmãos com calma. A falta de diálogo não é consequência. Não é causa. É consequência. Se está faltando um diálogo sadio no seu casamento, se está faltando um diálogo bíblico cristão no seu casamento, está faltando por outros motivos. Não começa daí. Eu respeito os meus irmãos psicólogos, eu respeito os meus irmãos terapeutas, eu respeito, até porque esses ensinos deles ajudam de alguma maneira, mas, biblicamente, eu acho que nós estamos começando do meio para o fim. Tem algo que acontece antes para não termos um bom diálogo no nosso casamento. E estas coisas que acontecem antes é que eu queria tratar nessa noite. Pode passar, meu querido. Quais as causas que geram a morte do diálogo no relacionamento conjugal? Ou quais as causas? Pode passar. Nós vamos ver 4 causas que geram a morte do diálogo nos relacionamentos conjugais. Eu dei aula de filosofia há muito tempo. E sociologia. Mas a minha área é teologia. E quando eu comparo as duas abordagens na Bíblia, eu vejo e repito que a falta de diálogo é consequência, não é causa. Claro,
que se você melhorar o diálogo, já ajudou. Mas tem que pegar na raiz do problema. Porque nenhum médico trata consequências. E nenhum pastor deve tratar problemas na vida espiritual das suas ovelhas, tratando as consequências. Tem que tratar a causa, tem que ir na raiz. Porque remédios paliativos não curam. Essa é a grande verdade. Então, quais são essas causas? Pode passar, meu querido. 2 Samuel 25, capítulo 2, versículo 2 em diante, se você puder abrir comigo, 2 Samuel 25, 2 em diante. Nós vamos ver aqui nessa passagem 4 causas que destroem os diálogos. 2 Samuel 25, 2. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Essas versões modernas Samsung e LG é mais rápida, né? Mais fácil de abrir. Aqui nós encontramos uma história de um casal. Um casal que vai ter sérios problemas de diálogo, de comunicação. Você não vai encontrar nessa história de 2 Samuel 25, 2 em diante, que é a história de Nabal, de Davi e Nabal, você não vai encontrar diálogo para abençoar no casal. Aliás, é um silêncio entre eles dois, assim, um abismo entre os dois. Você não vai encontrar diálogo para reconciliar. Se você ler, você não encontra nada que leve à reconciliação. Você não vai encontrar diálogo para edificação. Falta tudo isso nesse casal. Por isso que eu falei. Não é que eles não conversavam, não é que eles não tinham algum tipo. Tinha. Mas que tipo? Agora, o que faltava nesse casal? E é nessa passagem que eu não vou ler todo, porque são muitos versículos, o Antigo Testamento é um pouco mais prolixo nos relatos, eu vou ler só alguns versículos, eu imagino que os irmãos conheçam a passagem, mas se não conhecer, eu vou falar e os irmãos podem ler depois com mais calma em casa. Mas diz assim: havia um homem em Maom, em que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Veja bem, a Bíblia começa descrevendo a sua vida financeira. Era um homem riquíssimo, a nível de quase um rei. Agora, vai descrever no versículo 3 o seu caráter. Ele descreve a sua vida profissional, financeira, e vai descrever agora o seu caráter. Esta Abigail era sensata e formosa. Porém, o homem, Nabal, era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Por aqui você já consegue imaginar o casal. Uma mulher doce, sensata, sábia, educada, que tratava as coisas com delicadeza, com sabedoria. Aí você olha para o marido. Tem 2 adjetivos que resolvem, que diz muita coisa: duro e maligno. Mal na sua versão, maligno, mal. Duro e mal. E continua. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas estas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e os daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns
400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, com cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguireis de perto. Porém, nada disse ela a seu marido, a Nabal. Muito bem, até aqui, depois a gente continua com outras passagens. Bom, já deu para entender, né? Um casamento meio complicado. O texto diz, no versículo 17, que ninguém podia falar com ele. Não é que não podia falar assim, oi, não é isso. É que se você falasse qualquer coisa que fosse contra a ideia dele, qualquer coisa que ele não concordasse, misericórdia. Como diz no Ceará, né? Chovia canivete. Então é uma pessoa que você não pode nem, olha, qualquer pensamento contrário, danou-se tudo. E nos nossos casamentos, nos casamentos atuais, isso acontece também. Agora a pergunta é, por que um casamento chega nesse ponto? E mais, eles não eram ateus. Eles eram pessoas religiosas. Ele era da casa de Caleb, eram judeus. Pessoas que conheciam o Deus verdadeiro. Pessoas que conheciam a palavra de Deus. Tanto é verdade que, se você observar, quando Davi manda pedir alguma coisa para ele, ele sai com uma piada para Davi. Muitos são os escravos que fogem do seu senhor. Sabendo ele sabia, Nabal, assim como Abigail também sabia, que Saul já tinha sido rejeitado por Deus e todo Israel sabia. Nabal também sabia, tanto é que ele dá uma piada com ele, porque ele não aceita, não crê na palavra de Deus, apesar de dizer que crê em Deus. Mas não é isso que acontece nos matrimônios de hoje? A pessoa crê em Deus, a pessoa vem para a igreja, e a gente faz o contrário da palavra de Deus? Então não é um problema só de Nabal, é um problema bem atual. Não é porque a pessoa não conhece, não é nem porque não crê em Deus, que em certo sentido até crê. É que não obedece à palavra de Deus. E Nabal está fazendo isso aqui. Isso vai me levar então, os 4 passos, as 4 verdades na morte do diálogo. O diálogo no matrimônio morre, quando morre o diálogo com: eu não preciso saber da tua vida. Eu nem preciso saber do teu problema. Mas se você chega no gabinete, se você chega num psicólogo, se você chega aonde você for, num terapeuta, e o seu problema, olha, eu não consigo dialogar com o meu cônjuge, nosso diálogo. Se for crente, está faltando dialogar com Deus. Ou os dois, na pior das desgraças, ou um dos cônjuges. No caso aqui de Abigail e Nabal, era um. Se fosse os dois, era pior. Se você estiver bem com Deus, dialogando com Deus, conversando com Deus, ouvindo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, você não vai ter problema aqui não. Porque os nossos problemas, meu irmão, eles começam assim, ó, de baixo para cima. Quando tora entre você e Deus, é que você vai torar daqui para acolá. É os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo. Já havia uma cruz nos 10 mandamentos. Já tinha uma cruz lá de Cristo nos 10 mandamentos. Amar a Deus, a primeira parte do decálogo. E o próximo. Quando você está bem ali, você vai estar bem aqui também. Principalmente com o seu cônjuge
que faz parte da sua vida. Se não está bem aqui, nós temos que começar a procurar o problema daqui para lá. E é claro que o problema não está lá em cima. Está aqui embaixo. É o problema de Nabal. Ele não tem diálogo no seu matrimônio porque ele não tem diálogo com Deus. Nabal não tem um temor de Deus. Eu não quero passar as passagens atrás, eu não quero fazer pregação teológica, mas se você olhar um pouquinho antes, você já vai encontrar Samuel morrendo. E Samuel é quem trazia a palavra de Deus. Todo mundo respeitava a palavra de Deus, todo mundo conhecia. Samuel já tinha ungido Davi. Israel já sabia. Só que ele rejeita a palavra de Deus. Ele rejeita a palavra de Deus abertamente. E se ele não segue a palavra de Deus, como é que ele vai amar sua esposa, honrar seu casamento com os mandamentos de Deus, na palavra de Deus nessa área? Não vai. Nabal não tem o temor de Deus, Nabal não tem fé na palavra de Deus. Se você vê o contraste do que ele faz para o que Abigail faz, a diferença é que Abigail conhece Deus e a palavra. Ela tem um coração mais macio, um coração mais tranquilo, um coração que raciocina com lógica, que procura o bem da sua família, porque ela está dentro da palavra de Deus. E é isso que destrói casamentos. Não adianta você, faltar isso. Está faltando, primeiro, intimidade com Deus. Diálogo. Se tiver diálogo com Deus, resolve. Se tiver duro diante de Deus, não resolve. Porque ninguém muda no ganho. Quem muda é o Espírito Santo. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo, você está errando aqui com o seu cônjuge, você sabe, o Espírito Santo. Aí se você tiver intimidade com Deus, você vai dizer, puxa vida, é mesmo, eu tenho que mudar aqui. Se não tiver, meu compadre, você pode colocar aqui Dr. pode colocar Luther King, você pode colocar Martin Lloyd Jones, você pode colocar aqui John Stott, você pode colocar aqui, não vai resolver. Se você não resolver a sua intimidade com Deus. Se você não tiver diálogo com Deus, não resolve aqui embaixo. Pode passar. Ele não acata os decretos de Deus. Nabal não tem intimidade com Deus, com seu cônjuge, porque não tem intimidade com Deus. Essa é a grande questão. Pode passar, meu irmão. O segundo motivo, que se acaba diálogo nos casamentos, o diálogo no matrimônio morre quando os cônjuges se tornam egoístas. Agora, preste atenção. No momento em que você não tem intimidade com Deus, no momento em que você não está bem com Deus, no momento em que você não está seguindo a palavra de Deus, você colocou Deus em segundo lugar na sua vida. Só que você não fica com um vácuo dentro de você. Porque quando Deus não é primeiro na sua vida, outra pessoa vai tomar o lugar dela. E nesse caso, somos nós mesmos. Imediatamente nós nos tornamos egoístas. Quando Deus não é central, quando Jesus Cristo não é central na tua vida, quando a palavra de Deus não é central na sua vida, quando você até vem na igreja, mas você não gosta dos mandamentos de Deus para o casamento, para a sua vida, para a sua família, você automaticamente se torna egoísta. Esse é o grande dilema da raça humana. As pessoas acham que, eu não creio em Deus, mas não creio no diabo. Não tem essa possibilidade. Ou você está 100% com Deus, ou não está. Não tem esse vácuo. Eu não quero o céu, mas também não quero o inferno. Mas não existe outra solução, meu filho. É uma coisa ou outra. No cristianismo não tem muro. Quando a palavra de Deus, quando Deus não dirige o seu casamento, de acordo com a vontade dele, você coloca outro substituto no lugar de Deus. No caso, você. Olha o caso de Nabal aqui. Nabal, ao rejeitar Deus, ao rejeitar a palavra de Deus, ele faz tudo da sua perspectiva, do seu jeito. O modo como ele tratou Davi, e aqui eu peço até a ajuda de outra tradução, no versículo 17, diz que ele disparatou, ele disparatou com os moços. Versículo. Nabal disparatou com os moços. A minha versão colocou disparatou. A versão dos irmãos. Qual o versículo? Versículo 14. A minha versão coloca que ele disparatou com eles. Outras versões colocam diferente. Insultou. Porque a palavra hebraica aí
é a palavra que descreve o ataque de uma ave de rapina. Não é que ele apenas falou grosseiro. Quando o pessoal chegou para ele e falou assim, olha, o Davi, que há meses vive com teus pastores no campo, pastoreando junto com ele, guardando o teu rebanho, que nunca pegou em nada seu, mandou pedir da tua mão qualquer coisa. E olha que nem pediu do que ele ia comer, do que Nabal ia comer, pediu do que ele ia dar para os tosqueadores. Aqueles tosqueadores que viviam no meio de Davi e dos seus homens. Não era nem o que Nabal ia comer, não. Quando o cara falou assim, olha, e hoje pode ver que mesmo em português a expressão é bem suave. Teu servo, teu filho Davi pede qualquer coisa da tua mão. Aí, a tradução hebraica dá a ideia de que ele pulou no pescoço do povo. Sabe, com a fúria desnecessária. Eu vou dar do meu para homens que eu não sei de onde vem. Ele sabia quem era o rei, que era Davi. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. Mas quando você não está bem com Deus, meu irmão, você se torna egoísta. Qualquer coisa inflama a tua raiva. Qualquer coisa desperta a tua ira. Você fica, sabe, estressado. Você fica arrogante. Porque Deus é quem traz essa bondade, essa suavidade para as nossas vidas. Quando você tira Deus, o que sobra é carne. Carne contaminada pelo pecado. Qualquer coisa que você se irrita. A palavra disparatou aí é extremamente interessante, que é com a ideia de como ele ter pulado no pescoço do povo para agredir. Uma decisão ridícula, absurda. E sabe o que vai acontecer? É que essa decisão destruiria ele, a casa dele, a família dele. Quando nós não estamos bem com Deus, nós nos tornamos egoístas. É o que eu coloquei lá. Nabal se sente e age como sendo ele a medida de todas as coisas, o egocentrismo. Como é que nós perdoamos o nosso cônjuge? Porque a gente lembra assim, puxa, Jesus Cristo me perdoou, quando eu não merecia. O que custa eu perdoar meu cônjuge por isso, por aquilo? Mas o poder vem lá, da cruz, do alto. Puxa vida, Jesus me manda falar palavras agradáveis, falar palavras que edificam, e eu estou sendo grosseiro. De onde é que vem o poder para falarmos palavras agradáveis? De lá. O egoísmo ou o egocentrismo faz a pessoa ver o mundo a partir do que ele pensa, do que ele vê, do que ele entende, do que ele deseja. Ele não conversa mais com a pessoa, é o que ele quer e acabou. Ele não procura saber a opinião da outra pessoa. O egoísmo não dá espaço para o outro. O egoísmo troca eu mais você, ou seja, somos nós, para o eu sou mais eu. No casamento, tem que ser eu mais você que faz nós. Mas quando você está sem Deus no seu coração, quando você se torna egoísta, eu sou mais eu. O eu passa por cima do nosso, o nosso acaba. E casamento, meu compadre, no momento que você diz não, você diz sim para uma mulher e não para todas as outras mulheres. No momento que você diz sim para um homem e não para todos os outros homens, não existe mais eu. Existe nós. Ou cuida disso, não adianta. Uma terceira verdade. O diálogo no matrimônio morre quando as perspectivas dos cônjuges são diferentes. É claro, ela tem Deus, ele não tem. Ela crê na palavra de Deus, ele não crê. Então, por não estar bem com Deus, as perspectivas já se tornam diferentes. Não tem para onde correr. Porque ele se torna sem Deus, ele se torna egoísta, e por estar nessa situação, todas as perspectivas são diferentes. Veja bem, quando os homens de Davi chegaram lá, ele agiu daquela maneira. O rapaz foi lá e avisou a Abigail, aconteceu assim, assim, assado. Abigail vai agir o contrário. Vá para o versículo 18, 19. Então, ela, a toda pressa, pega todas aquelas coisas e leva para Davi. Mas veja que ela não diz nada para ele. Versículo 19. Nada disse ela a seu marido. Agora, por que ela não falou? Porque não tinha espaço para falar. Mas é inacreditável, um problema desse tamanho na casa, e isso aqui é importante,
um problema desse tamanho na família, ele nem percebe o problema, e se não é ela que vai agir, meu irmão, minha irmã, o próprio Nabal teria perdido a sua vida. Eu não sei se ele tinha filhos, porque a Bíblia não fala, não sei se ele tinha outras esposas, porque geralmente essas pessoas ricas tinham mais de uma esposa, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que o que ele criou, por causa de não ter intimidade com Deus, por não obedecer à palavra de Deus, por estar uma pessoa egoísta, egocêntrica, ia destruir não só a casa dele, como diz Davi, se ficar um vivo da família de Nabal amanhã, não ia ficar ninguém mesmo. Olha só o que a falta de diálogo, o que a falta de Deus faz no casamento. O diálogo do matrimônio morre quando as perspectivas dos cônjuges são diferentes. Na filosofia, nós dizemos que você é o que você pensa. Na teologia, nós dizemos que você é o que o seu coração é. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você não vê nenhuma frase de Nabal que não seja centrada nele. Ele pensa só nele. Você não vê. É só nele, nele, nele. De tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da água da vida. Perspectivas o tempo todo diferentes no casamento, meu irmão, tem alguma coisa errada. Não pode. A pessoa quer uma coisa, a pessoa quer outra coisa. Não pode, o tempo todo, as ideias, os sonhos, nada flui. E no caso aqui de Nabal e Abigail, se você ler o texto todinho, não vou ler o texto todinho, você pode observar que é totalmente o contrário. E ela não fala porque não podia falar. Agora, quando chega no versículo 26 em diante, depois que ela vai a Davi, depois que ela apazigua Davi, ela vai e conta para ele. Até o momento certo de falar, ela, por ser sábia e sensata, ela consegue achar. Nabal, nenhum momento é sábio para ele, nenhum momento tem condição de ter diálogo. Olha, eu tenho 32 anos de casado e tenho 2 filhos. Eu cheguei aqui em São Paulo em 2002. E nós tomamos decisões, Iraci e eu tomamos decisões, sempre decisões, a gente sentava, colocava diante de Deus todas as perspectivas e tomava a decisão. Nós, quando chegamos aqui, tomamos a seguinte decisão: nós vamos investir na educação dos nossos filhos. E se você fosse na minha casa, era muito simples a minha casa. Mas eu fiz de tudo que podia para educar bem os meus filhos. Eu sempre trabalhei, nunca fui pastor integral, sempre trabalhava por fora. Então, dava aula em escolas. Então, eu passei 10 anos dando aula em escola, que não aguentava mais dar aula, só para cumprir o nosso propósito, que era educar nossos filhos. E eles saíram da escola para a faculdade. A gente conversava com... Estevão, o que você vai fazer? Não, pai, eu vou fazer assim, assim, assado. A gente juntava todo o nosso esforço para aquilo. Eric, pai, eu queria fazer uma federal. Juntar todos os nossos esforços para aquilo. E há 32 anos que nós determinamos assim umas metas e trabalhamos junto. Porque se falta essa perspectiva iguais no casamento, o casamento fica difícil mesmo. E se as perspectivas estão diferentes, não tem diálogo, é porque, como eu falei, no começo ela está falhando com Deus. O ano retrasado, nós decidimos uma coisa. Eu sou neto de grego, né? E nós participamos de uma comunidade grega em São José dos Campos. E no ano passado, nós dissemos, vamos para a Grécia. Antes de morrer, eu quero conhecer a terra do meu avô. E quando nós decidimos isso, eu fiquei desempregado. Mas nós temos uma perspectiva juntas, nós dois. O meu filho foi para a Grécia pela faculdade grega, minha filha foi para a Grécia pela comunidade grega, meu filho foi, minha filha já foi outras vezes, mas eu e ela nunca podíamos, porque nós tínhamos uma perspectiva de pagar a educação dos nossos filhos. Agora que estão formados, que estão vivendo a vida deles, agora é nossa vez de ir para a Grécia. Só falta o dinheiro. Mas a perspectiva, juntos nós temos. Então, em 2020, se você vê algum no Facebook, cadê o pai? Está lá na Grécia. Você vai lembrar desse ponto aqui, bem que ele falou, que eles tinham perspectiva mesmo. A gente coloca, ora e vai trabalhando para aquilo. O casamento de Nabal e Abigail não tem. Nabal odeia Davi, Abigail ama Davi. Nabal não liga para a palavra de Deus, Abigail liga para a palavra de Deus. Nabal traz problema para a sua casa, Abigail tenta resolver os problemas que ele traz para a sua casa. Nabal coloca a sua família em risco, Abigail tenta salvar a sua família. Nabal traz a morte para dentro do seu lar, Abigail tenta trazer a vida. Um casal
com as perspectivas totalmente contrárias. E onde é que está o problema? Está na falta de diálogo? Não. A falta de diálogo é consequência. O problema está no relacionamento com Deus, no egoísmo que tomou conta do coração de um dos cônjuges, isso mata casamento, e nas perspectivas totalmente diferentes. Para encerrar. Pode passar, irmão? Já li isso aqui? Já. 4. O diálogo no matrimônio morre quando fazemos dos nossos casamentos a fonte que faltou dar da nossa felicidade. Segura aí, meu irmão. Eu vou ler de novo. O diálogo no matrimônio morre quando fazemos dos nossos casamentos a fonte da nossa felicidade. Você não vai encontrar essa frase em qualquer lugar. Porque isso aqui é tipicamente cristã, é de igreja. Deixa eu explicar com calma. Casar é muito bom. Eu não sei se tem alguém aqui pretendendo casar, mas pode casar que é bom. Pergunta para os casados se é melhor casado ou ficar solteiro. A vida de casado é muito, muito, muito melhor. Então, se você está pensando em se casar, case, que é muito melhor. No entanto, há um problema nos casamentos que as pessoas não percebem. A pessoa faz do casamento a fonte da sua felicidade. Até porque o mito secular, o mito popular, nos induz a isso. Aquela questão, sabe, do cavaleiro do cavalo branco, sabe, a rainha no castelo e foram felizes para sempre, aquela coisa toda, sabe, aquele mar de rosa, e não é verdade. Na Bíblia, meu irmão, se você for olhar os casamentos na Bíblia, é raro ter um que se aproveite, viu? Assim, que eu me lembre bem, um casal bem casado na Bíblia, bem casado que eu me lembro, é Áquila e Priscila. Você não vê nenhum problema. O resto, tudo tem problema. Até José e Maria já começou o problema antes de casar. Porque ele até achava que ela era adúltera e foi aquele... Enfim, se Deus não entra com providência, nem casar não casava. Então, até Maria e José, que aparecem como casal perfeito, não era perfeito. E se você vê a relação dele com seus irmãos, a relação de Jesus com Maria e José, com Maria principalmente, depois que ele se lançou como Messias, era difícil. Então tinha problema. Não faça do seu casamento a fonte da sua felicidade, porque você vai ter problema. Casamento é muito bom. Casamento é uma bênção de Deus para nossas vidas. Como eu falei, eu estou há 32 anos casado com Iraci, com mais 4 que eu pelejei para casar com ela, faz 36. E se ela quisesse ter casado comigo, eu teria casado quando eu tinha 18 anos, eu teria casado, casei com 22, porque ela passou 4 anos dando coice em mim. Então, faz 30, então, é muito bom a vida de casal, é uma bênção de Deus para nossas vidas. Mas preste atenção naquela frase, os problemas começam quando eu busco no meu cônjuge aquilo que só Deus pode me dar. E nós cometemos esse erro o tempo todo. Quando eu exijo do meu cônjuge o que só Deus tem. Já teve aquelas brigas na sua casa assim, que a pessoa pergunta para o seu cônjuge, o que é que você tem? Não sei. Você devia saber. Mas não sabe mesmo não. E na realidade você está pedindo que ele ou que ela seja onisciente, para saber o que passa na tua mente e no teu coração. É ou não é? Você está pedindo para o seu cônjuge ser Deus. Eu não sei. Mas não, vai para o outro lado. Espera aí. Quem conhece tua mente e teu coração é Deus. Você não precisa dizer nada para Deus, que Deus conhece, mas seu cônjuge não conhece. E quantas vezes nós não fazemos do nosso cônjuge Deus? Nesses 32 anos que eu sou casado com Iraci, eu converso muito isso com ela, então eu posso falar aqui abertamente, até porque eu conheço quase todos vocês aqui. 3 coisas eu e Iraci temos certeza absoluta. Primeiro, eu aguento ela há 32 anos pela graça de Deus. Porque é difícil. Essa cearense miudinha assim tem um temperamento bravo. Essa é a primeira verdade, não tenha dúvida disso. Segunda verdade, ela me aguenta, aí é graça sobre graça, viu? Pela misericórdia de Deus, porque eu sou difícil. E a terceira verdade, que vocês não tenham dúvida,
nós estamos juntos pela graça de Deus. Porque muitas vezes eu exigi dela o que só Deus pode me dar. Muitas vezes ela quis de mim o que só Deus pode dar para ela. Aí os cabelos vão ficando brancos, vão caindo, a gente começa a aprender. Mas espera aí, eu estou exigindo uma coisa que... Os verdadeiros casamentos, o verdadeiro casamento que vai nos fazer plenamente felizes, que vai nos completar de forma total, física, emocional, psicológica, espiritual, é o casamento que acontecerá na consumação, as bodas do Cordeiro. Aquele casamento futuro, ali você pode exigir felicidade plena, porque vai dar. Os nossos aqui é apenas um ensaio para o verdadeiro casamento que vai nos fazer felizes. Repito, casamento é uma bênção de Deus, uma criação de Deus para nós, é bênção. Mas os nossos casamentos não podem ser a fonte da nossa felicidade. A fonte da nossa felicidade é Deus. Tem um versículo perdido na Bíblia que pouca gente conhece. Precisa abrir não, vou só citar para vocês. Gênesis 32, Gênesis 32, 10, 30, agora não lembro de cabeça. Gênesis 32, é a bênção de Mispa. Depois você procura com calma aí, a bênção de Mispa. Em que diz o seguinte, que Deus vigie entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Bênção de Mispa, que o Senhor Deus vigie entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Sabe o que essa bênção quer dizer? Quando eu falhar com você, a outra parte da aliança do casamento não vai falhar, Deus. Quando você falhar comigo, a outra parte da aliança não vai falhar, Deus. Eu coloquei aí, eu alenquei 4 causas que destroem o diálogo no casamento. A primeira causa que eu coloquei, que o casamento acaba quando acaba o diálogo com Deus ou quando morre o diálogo com Deus. Se você não está tendo um bom relacionamento com o seu cônjuge, é melhor você olhar primeiro a sua vida com Deus. Tem alguma coisa errada. Não adianta tratar diálogo, porque se tratar o diálogo e não tratar seu coração com Deus, não vai adiantar. Você vai falar que nem um papagaio e talvez vai até piorar a situação. Primeiro é você com Deus. Tem alguma coisa errada. Segunda coisa, o diálogo no matrimônio morre quando os cônjuges se tornam egoístas. Quando é os dois egoístas, aí danou-se tudo de vez. Quando é um e o outro permanece na presença de Deus, é até mais fácil de resolver. O diálogo no matrimônio morre quando as perspectivas dos cônjuges são totalmente diferentes. Nada dá certo. Não estou dizendo que é errado você ser palmeirense e o outro ser corintiano. Embora seja corintiano, é duro, viu? Mas tudo bem. Não é por aí que eu estou dizendo, não, irmão. É todo o dia a dia. Nada se combina. Você quer dormir mais cedo? Não, eu vou dormir mais tarde. Eu quero ir para o shopping? Não, eu vou para a bodega. Sabe uma coisa que... tem alguma coisa errada. Cônjuge não pode ter perspectiva o tempo todo diferente. Eu quero ir para Pindamonhangaba, não, eu quero ir para São José. Eu vou tomar banho da chuva, vou tomar banho de cuia. Tem alguma coisa errada, meu irmão. O diálogo no matrimônio morre quando fazemos do nosso casamento a fonte da nossa felicidade. A fonte da nossa felicidade é Jesus Cristo, é Deus. Muito bem, eu queria terminar essa pregação passando por os irmãos, não vou passar a música, vou passar a letra de uma canção. No tempo em que esse país tinha boas canções, né? Tinha os grandes compositores, uma letra de uma canção que é assim, de uma inteligência tremenda, a letra dessa música. E eu vou encerrar a pregação com a letra dessa música e vou fazer aqui o que eu fazia com os meus alunos, análise de texto. A música chama-se Valsinha, de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eu até questiono o Chico Buarque e Vinícius de Moraes em questões políticas, mas em questões de arte, os caras são bons. Eles estão inteligentes. E eles viram essa música, que é um clássico lá dos anos 60, 70, 60, 68, se não me engano. Tanto é que ela foi composta por vários cantores em vários países. E preste atenção na inteligência desses caras, e olha, isso aqui devia ter sido um crente que era para ter composto essa música.
Era crente que era para ter feito essa música. Presta atenção. A música diz assim: um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. E olhou de um jeito mais quente do que sempre costumava olhar. Parou. Se ele um dia chegou diferente, é porque nos outros dias chegava tudo do mesmo jeito. E se naquele dia diferente ele olhou para ela com um olhar mais quente, de um jeito mais quente do que sempre costumava olhar, nós podemos imaginar um casal com problemas. Em que o marido chegava, ele para um lado, ela para o outro. Diálogo não tinha. Nós podemos encontrar um casamento deprimido. Nós podemos encontrar um casamento assim, frio, sem mais o calor. Mas ele, naquele dia, olhou para ela de maneira diferente. Pela primeira vez, como há muito tempo, ele não maldisse a vida. Então você imagina o cara que chega em casa, isso é uma desgraça, aquele emprego não presta, está chovendo, está quente, está frio, esse café... Só maldizia, tudo estava ruim. Dá para imaginar um casamento assim, meu irmão? Ele chegava, só maldizia. E ela nem aguentava mais, acho que ela ficava calada, que não aguentava mais. Já tinha morrido. Mas naquele dia, ele chegou sem maldizer a vida, como era seu jeito de sempre falar. Também não deixou-a só num canto. Imagina, ele chega, ela vai para um lado. Ele vai para a cama, ela vai para a sala. Ele vai para a sala, ela vai para a cozinha. Naquele dia, alguma coisa aconteceu que mudou. Não deixou-a só num canto. Para seu grande espanto, convidou-a para dançar. Então ele mudou. E no momento em que ele muda, ela também muda. E aí ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Veja que ela nem se cuidava mais. Ela nem mais se preocupava com sua aparência. O vestido, o melhor vestido que tinha, estava guardado. Naquele dia, alguma coisa aconteceu com ele, que mudou ele e mudou ela também. Então ela veste a sua melhor roupa. Então os dois deram-se os braços, então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado e tanto esperar. Então os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se ousava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. Ou seja, começou a mudança na casa, eles vão para a praça, abraçados, bailam, dançam, e ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda, não era só eles que tinham problema, a vizinhança também tinha. E de repente eles mudaram a vizinhança também. A vizinhança, vendo a alegria deles, a felicidade deles, a vizinhança despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade ou seja, eles mudaram, influenciaram a vizinhança e agora influenciam toda a cidade. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu. Eles mudaram a vizinhança, mudaram a cidade, mudaram Não parece um versículo da Bíblia? Quando Deus chama um casal, Abraão e Sara diz, um casal, e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que esse país precisa de casal cristão? O que esse país precisa de família cristã? O que Taubaté precisa é de casais segundo o coração de Deus, é de famílias no altar de Deus. O que nós precisamos é ter essa intimidade com Deus, o tempo todo. Conversar, dialogar, fazer o que a palavra de Deus diz, mesmo que a gente não queira fazer a palavra de Deus. O que nós precisamos é amar o próximo, que é a segunda parte do mandamento, a começar pelo nosso cônjuge, que é a pessoa mais próxima de nós. Não sermos egoístas. O que nós precisamos é termos perspectivas juntas na palavra de Deus. O que nós precisamos é saber que se houver alguma rusga no nosso casamento, o mundo não acaba aqui. Porque o nosso casamento não é a fonte da nossa felicidade. É apenas um treino para o verdadeiro casamento que vai trazer a verdadeira felicidade, que é as bodas do Cordeiro. Até lá, amando a Deus e amando o nosso cônjuge, nós podemos mudar a nossa vizinhança. Nós podemos influenciar esta cidade.
nós podemos influenciar o mundo. E aí, uma vez que fizermos isso, o mundo vai amanhecer em paz. Deus abençoe.